aí pra gente, por favor. Tenham desligado que eu estava acompanhando vocês, estava aqui quietinha. Fabiola, minha querida, que saudade. Feliz ano novo, minha amiga. Tinha falado com o Thales, tinha falado com o Saka, mas ainda não tinha falado com você. Oi, oi Thales, oi Saka. Ó, bom, a gente tá até falando sobre Ano Novo, né? E hoje tá chamando atenção também no noticiário uma declaração muito forte. Aliás, todas as declarações que vêm dele são fortes e são de muita reflexão. Tô falando de Pepe Mujica, que deu uma entrevista extremamente forte que nos faz pensar sobre a vida e sobre a morte, inclusive. Está na nossa página do UOL também, essa entrevista do Mujica, ele dizendo: eu estou morrendo. Ele falando sobre a doença que ele enfrenta aos 89 anos de idade. O ex-presidente do Uruguai afirmou que não há nenhuma expectativa em relação ao tratamento dele, em relação à cirurgia. Aliás, ele não vai passar por nenhum tratamento e nem cirurgia. O presidente do Uruguai concedeu uma entrevista hoje a um jornal local, o Busqueda, e ele disse nessa entrevista que o câncer se espalhou para o fígado e que não há mais expectativa. E disse ele, abre aspas, eu estou morrendo. Disse ele ao veículo em sua chácara, onde ele mora, numa área rural, em Montevidéu. Ele diz: o câncer do esôfago está se espalhando para o fígado, não consigo impedi-lo. Por quê? Porque eu sou um idoso e porque eu tenho 2 doenças crônicas. Não posso nem fazer um tratamento bioquímico nessa cirurgia, porque meu corpo não aguenta. E aí ele vai e emenda. O que eu peço é que me deixem em paz, que não me peçam mais entrevistas nem nada. Meu ciclo já terminou. Sinceramente, eu estou morrendo. E o guerreiro também tem direito ao seu descanso. Mais uma lição de vida, né, Raquel? Nossa, o Mujica, ele é um daqueles líderes políticos mais especiais, eu acho, que a América Latina e talvez o mundo já tenha produzido, Fabiola. A história política dele é muito conhecida, né? Ele ficou preso durante muito tempo, durante mais de 10 anos numa solitária, e depois ele faz um retorno muito especial, né? Ele era muito radical e depois ele tem uma frase muito famosa que ele diz que ele não quer mais destruir a burguesia, sim ordenhar a burguesia. E ele volta como presidente do Uruguai. Hoje, o Uruguai é um dos países mais bem-sucedidos da América Latina, não só economicamente, mas também em termos de costumes, um dos países mais progressistas, mais tolerantes. O Uruguai é hoje um dos países mais avançados em vários sentidos do nosso continente, e eu acho que isso tem muito do legado do Mujica. Eu estava aqui pesquisando sobre ele e encontrei uma matéria muito doce do nosso querido Ariel Palacios, comentarista da Globo News, em que ele traz várias curiosidades sobre o Mujica. Ele até cita, né, fatos sobre o José Mujica que talvez você não saiba. E aí ele mostra que o Mujica ele é floricultor, né? Além de tudo, de ter sido senador durante vários anos, presidente do Uruguai, o ofício dele é a floricultura, né? Acho que daí também toda essa delicadeza tão grande com que ele trata as coisas, com que ele trata as pessoas. E aí o Ariel vai lembrando vários episódios, e tem um que eu me lembro muito fortemente também, que ele fala do sincericídio do Mujica. O Mujica, ele não tem, né, papas na língua para criticar até mesmo os próprios líderes da esquerda. Eu me lembro quando ele falou sobre o Nicolás Maduro e ele me disse, ele disse, né, publicamente, esse sujeito está louco como uma cabra. O Thales deve se lembrar disso, o Léo também. Ele falava isso com muita clareza, e uma frase dele também que ficou muito famosa recentemente é que ele diz que o grande problema do Lula é que ele já beirava os 80 anos e não tinha sucessor. Então, o Pepe Mujica, ele realmente assim, é uma notícia muito triste, porque tem algumas figuras nesse mundo que deveriam ser eternas. Seria tão bom isso, né, Raquel? É o que a gente mais que é o que a gente mais desejava, né? Essa eternidade que não existe. Para quem está conosco na TV, o intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Eu emendo aí mais uma frase dele recente, até também, depois da descoberta da sua doença, quando ele diz: nossa maneira de lutar contra a morte é uma luta impossível, que sempre perderemos. Mas aí ele diz:
mas lutamos com amor, né? E ele pedindo esse descanso e essa paz e falando que os guerreiros também têm esse destino, né? Não posso nem fazer nada, diz ele. Né? E o guerreiro também merece o seu descanso. O que representa para você, o Thales, e que tipo de inspiração Mujica traz ao nosso país e ao mundo? Olha, o Mujica é um herói da verdadeira democracia, que é a democracia com distribuição de renda, que ele sempre defendeu. Não existe democracia sem distribuição de renda. Se é a democracia só para servir a um grupo, não existe isso. Tem que ser para que todos tenham acesso à comida, à sobrevivência com dignidade. O Mujica foi um grande defensor disso. Tem cenas dele interessantes. Ele uma vez estava numa entrevista e foi interrompido por um morador de rua que pediu uma moeda. Aí ele virou para o irmão, para o morador e disse: olha, irmão, moeda não tenho, mas não chore. E depois tirou uma nota de 100 pesos do bolso e deu para o homem. O cara disse: quero que sejas presidente para sempre. Aí ele respondeu: não, não, você está louco. Ou seja, ele não pretendia ser presidente para sempre, não pretende, já entendeu que as coisas são passageiras, inclusive a própria vida. E criticou um pouco até o Brasil, no sentido de que o problema que tem o Lula é que o Lula não tem ainda um sucessor. Não foi criado ainda o sucessor do Lula aqui no Brasil. Ele acredita ter criado ao eleger o seu sucessor lá. Acabou de eleger o novo presidente do Uruguai. Mas tem que ver. Dificilmente homens como Mujica aparecem por aí. E até homens como Lula também. Dificilmente aparecem por aí. Não é fácil. Essas declarações do Mujica, né, ele falando estou morrendo, são tão importantes, né, o Sakamoto, para a gente refletir sobre isso, como é difícil a gente falar dessa finitude. Esse é um assunto pouco falado, tem pouco espaço sobre isso. No entanto, isso causa muita dor em todos, né? Que lição que Mujica traz, Sakamoto? Eu acho que, olha, o Mujica, na verdade, eu acho que a América Latina, muitas vezes, ela é carente de heróis, ou tem heróis em profusão, né, dependendo do ponto de vista. Eu acho que o Mujica é o mais próximo de que a gente poderia chamar de herói. É um herói que na verdade, no crepúsculo da sua vida, vem mostrando, na verdade, porque foi um exemplo de dignidade e de retidão ao longo da sua existência. Ele é ateu, ou seja, ele fala essas palavras e profere essas palavras com a certeza de que não tem nada depois daqui, ao qual eu me alio a ele, também acho que não tem nada depois daqui. E isso, na verdade, é mais doloroso ainda, porque não tem a perspectiva de uma segunda chance ou de uma vida após a morte. Isso significa que ele consegue enxergar a vida dele, o trajeto dele, toda a jornada dele, né? E olhar com sabedoria, com paciência, com serenidade, falar, sabe, fiz o que eu tinha que fazer, fiz o que eu podia fazer, né? Agora me deixe em paz, né? Agora me deixe em paz. E olha, se alguém fez alguma coisa nessa vida foi o Mujica. Não apenas pelo tempo, né? Sabe, ter sido guerrilheiro, de ter lutado pela liberdade do Uruguai numa época em que canalhas dominavam a América Latina, né, com suas ditaduras vis e estúpidas, né? Ele, na verdade, manteve-se, sabe? Manteve-se, não dobrou espinha, saiu da prisão, entrou na política, não quis enriquecer com a política, né? Continuou morando na mesma chácara com a esposa dele, com o mesmo Fusca, sabe? Sem ter, né, grandes posses, né? Ele tem uma frase dele que é ótima, ele fala: eu não sou pobre, eu sou sóbrio de bagagem leve, né? Vivo apenas com o suficiente para que as coisas não roubem a minha liberdade, né? Mas ele colocava em prática isso, né? E como o Thales bem lembrou, né? Ele não falava só, não é que ele era abraçador de árvore, que nada, ele não fez nada, não. Sabe, olha, ele derrubou a taxa de desemprego no Uruguai, a pobreza caiu no Uruguai, o salário mínimo disparou no Uruguai e a taxa de despesa pública também aumentou bastante no Uruguai,
no final das contas, né, ou seja, botou o Estado para funcionar sim, para aquelas pessoas que também gostam de falar do Mujica, mas acham que o Estado é complicado. Não, ele deu carga e deu valor para um Estado que fez a diferença na vida das pessoas. Então eu acho que a gente precisa lembrar do Mujica, né, em vida, celebrar em vida, não esquecer da sua morte. Eu vou pedir licença a vocês muito rapidamente, porque nós estamos em contato neste momento com